Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda chuvas constantes, chuvas do Consolador. Pai, Senhor, todos os irmãos, graças a Deus. Não sei se todos estão me ouvindo bem aí. Espero que todos estejam ouvindo bem. Espero que o dia de hoje estejam ouvindo bem. Espero que o dia de hoje vamos aprender um pouquinho de ficar mais próximo de Deus. Acho que nos dias de hoje é necessidade. Eu tenho certeza que vocês que estão me vendo agora, tá boa a imagem aí? Tá tudo bem a imagem? Tá boa? O som tá bom? Todos estão me ouvindo perfeitamente? Glória a Deus. Bom, a virtude e valor, aleluia, virtude e valor, aleluia. Graças a Deus. Chuvas do Consolador. Pai do Senhor, todos os irmãos, irmãs que estão comigo ao vivo. Agora são aproximadamente 10h25 da noite, horário de Brasília. Hoje estamos mais uma vez aqui para ensinar vocês um assunto muito interessante. Quero dizer a todos vocês que o Senhor é a nossa força, o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dor, da tribulação, na hora da dificuldade, na hora do desatento, na hora dos desvaneios. O Senhor é a nossa força. Porque eu orei para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e também a terra. Portanto, todos os moradores da terra confiam no Senhor e na força do seu poder, pois Ele é belo, poderoso, justo, soberano, glorioso, bondoso, misericordioso, longânimo, e o seu prazer é que todos os homens se arrependam. Quero deixar bem claro que a sua glória cobre toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. A sua mão está sobre a terra, e em todo o tempo a tua boca transmite paz. O teu amor é solene. A sua glória manifesta toda a terra. E é por isso que todos os moradores tremam ao ouvir a sua voz. Plenitude, poder, graça, justiça, juízo estão diante do teu trono. A sua glória poderosa. Que todos os outeiros tremem e que todos os montes entendam que Ele é Deus. Que todos entendam que Ele é Deus. Santo é o nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, eu estou essa hora para dar um ensino para vocês acerca da proximidade, né? Como não é fácil se aproximar de Deus. E eu vou estar ensinando vocês
como ter contato com Deus, como ser amigo dele. E eu queria que todos prestassem bem atenção nesse ensino hoje. Eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês, que Deus ele vai falar conosco nessa manhã. Daqui a pouco, amanhã, né? Igreja, eu queria que todos vocês abrissem comigo a palavra de Deus. Você que está com a Bíblia, por favor, pega a tua Bíblia e vamos aprender um pouquinho da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito nessa noite. Amém? Então, peço que você pegue a Bíblia comigo. Glória a Jesus. Abre comigo a Bíblia Sagrada. Abre comigo. Hoje vocês vão chorar. Hoje eu sinto já a glória de Deus. Hoje eu sinto a glória do Senhor. É um motivo de muita tristeza estar aqui. Enquanto muitos jovens estão se perdendo nas drogas, nesse exato momento, umas noites como essa era para mim estar se drogando. E eu queria que vocês ficassem bem atentos do que vocês vão aprender nessa noite, sendo muito dificultoso ensinar, né? Vocês percebem que quando tem 1000 pessoas, cai 50. Por causa da rede, a gente tá no meio do mato. Então tá sendo muito difícil pra gente, né? Nosso computador tá chiando aqui. A gente faz aqui com toda humildade, simplicidade, todos conhecem, nós sabemos disso. E vamos então pro que interessa. Você que não tá dando pra ver, deixe para depois, já no canal, vocês vão ver esse vídeo. Quero primeiramente agradecer a Deus pelo culto maravilhoso que teve agora na sede, onde a missionária irmã Cleide estava pregando a palavra de Deus, muitas almas se rendendo a Jesus. O culto de ontem tem muitos milagres, poder, e as igrejas crescendo cada dia mais, né? Temos aí já quase 20 igrejas abertas em todo o Brasil e fora do Brasil. Eu louvo a Deus por isso, porque foi com muita sinceridade, com muito amor a Deus, que implantamos todas essas congregações para pregar a verdade a todos. Bom, abre comigo a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 9. Deus vai me usar hoje com muita sabedoria para ensinar. E tenho certeza que Deus vai operar bastante agora. 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 9. Vamos ler o que está escrito a palavra de Deus. Você que pegou aí a Bíblia Sagrada. Está escrito assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, que foi chamado para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Olhe para cá agora e preste bem atenção. Irmãos, todavia, em todo tempo, em toda hora, desde a criação, que Deus fez, diante do concílio da terra, no seu 7º dia, descansando, Ele colocou e estabeleceu uma amizade com o homem. Embora seja que o homem, levando em consideração a fraqueza da sua esposa, Eva, Adão toma em pecado suas mãos
e a partir daquele momento há uma separação. A amizade de Deus que ele tinha com Adão desde o Éden, que segundo a palavra de Deus, toda tarde ou toda de manhã, não sei, mas ele vinha conversar com Adão. Então essa amizade era muito sincera. Deus, ele era tão tremendo que a Bíblia relata que ele descia nas asas de um querubim. E todavia ele descia, falava com Adão, e ele tentava trazer a Adão ali conselhos e mostrava a Adão a sua alegria de ter morado na terra, de estar fazendo parte de uma construção divina, aonde ali no Éden, no paraíso, Deus falava com o homem. O pecado foi agora as duas mãos estendidas, jogando um para o lado e outro para o outro. O pecado se fez barreira ao ponto de o profeta Isaías, no capítulo 59, dizer que Deus não está com o ouvido fechado para que não possa ouvir, e nem as suas mãos para que não possa salvar, mas agora há uma tempestade muito grande, faz uma separação entre o homem e Deus. Toda criatura e toda a criação, ela foi agora sendo uma separação. A separação do pecado e da morte, que é o ponto Jesus, ele diz na sua parábola que o rico e o Lázaro morreu e havia o seio de Abraão e o tormento eterno. A separação dos que morreram na eternidade aos que estão vivendo a eternidade pela misericórdia e pela justiça, ou tampouco pela lei também. Porque os que vivem pela lei foram salvos pela lei, ou então punidos pela lei, como diz o apóstolo Paulo. Mas sabemos nós que a comunhão é algo que todos procuram. A comunhão com Deus é uma coisa que todos tentam procurar e todos tentam achar. Vemos que nos dias de hoje, Deus não está mais falando com qualquer um, porque as amizades de Deus, se você olhar na Bíblia Sagrada, elas foram amizades fiéis. A Bíblia chega ao ponto de dizer que o primeiro homem que foi chamado, que andou com Deus, foi Enoque, um dos velhos homens que mais viveu na terra, e também como Matusalém. Então vemos que realmente Enoque, ele andou tanto com Deus que ele foi transladado, Deus o tomou para si. Então, para chegar a esse ponto de Deus tomar para si, tem que ser uma pessoa muito especial. E como Enoque vivia? Nós estamos vendo que Enoque, ele vivia num tempo muito terrível, onde a terra estava sombria, onde a terra estava com os seus passos de trevas e iniquidade, e ele conseguiu se colocar fora das trevas e fora do arraial da perdição, ao ponto de Deus levar ele e tomar para si, ou seja, é meu, eu peguei. Isso que significa tomar para si. Passa o tempo, Deus acha graça aos olhos de Noé, depois de Noé sai da arca, faz um altar, estava legal, mas depois se embriaga e ali Deus começa a ver que o homem não é tão fácil comunicar com o homem. Noé vai passando o tempo, começa a chamar Abraão de amigo. Todos conhecem a história, onde chamou Abraão e Abraão marcou amizade com Deus ao ponto de sair da sua tenda e ali se colocar em prontidão e sair com muita fé, ao ponto de Deus olhar e dizer assim, que Abraão era o pai da fé. Por quê? Porque saiu da tua casa, tua parentela, e foi numa terra onde ele não via, foi numa terra onde ele não enxergava. Abraão foi numa terra onde ele nunca chegou a ver. Então fé significa aquilo que você não vê, aquilo que você segura e ter certeza. Ou seja, fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas sim daquilo que espera. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, eu acho que você já matou essa charada, né? Oh, glória! O primeiro obstáculo, o primeiro passo é ter fé. A fé, ela agrada a Deus. A fé é um firmamento de conhecimento e de acreditar, de ter entendimento que Ele existe e que Ele está perto. Fé é algo que faz Deus enxergar você com os outros olhos. A Bíblia chega ao ponto de dizer também que Satanás odiava a terra. E ali, de onde tu vens? Eu venho de rodear a terra. E que tu vês? Olha, tá vendo aquele homem? Jó, servo justo, reto, temente, íntegro e se afasta do mal. Outros detalhes importantes para ter uma intimidade com Deus. Ser reto, justo, íntegro e que se afasta do mal. São alguns exercícios da fé que faz você ser íntegro. O exercício da fé que faz você ser reto. O exercício da fé que faz você se afastar do mal.
Isso faz com que você se embeleze diante dos olhos do Senhor. E isso faz com que você vire luz automaticamente, ao ponto de ver as suas boas obras e glorificar o Pai que está no céu. Então, vemos que em todo o tempo, Deus teve amizade com Moisés, ao ponto de Miriam também ficar nervosa naquele tempo no arraial e dizer: olha, por que o Senhor só fala com ele? E ele diz: eu falo com ele e falo face a face com Moisés. Então vemos que realmente Deus ele teve, né, um contato com os homens, e ao ponto de falar também com Isaías, de falar também com Elias. Deus teve muitos amigos na face da terra. Deus falou com muita gente. E quantas vezes não falou, abriu o céu? Ele mandou anjos a falar. Ele mandou anjos para Gideão. Mandou ali anjos para muitas mulheres estéreis, né? Que a mãe de Sansão, mãe de Zacarias, com Ana, que teve João Batista. Então, muitas mulheres estéreis, Deus fez homens valentes, como Ana também, que estava orando muito, para que Deus estava ali orando e ali chorando, ao ponto de Eli achar que ela estava embriagada. Bom, o que nós vamos entender é que essa comunhão, né, ela não é tão fácil nos dias de hoje, porque nós estamos num momento que a terra ela se encobriu de trevas e Deus ele é muito decepcionado com os homens, porque muitos homens que Deus confiou, eles fracassaram. Muitos homens que Deus acreditou, confiou, eles se afastaram. E vemos que realmente nós estamos num momento difícil, um momento terrível, presunçoso, num momento onde a terra está vivendo realmente dias de pudor, dias de ira, contenda, malignidade, ao ponto também que Paulo disse que chegarão dias de uma geração má, e sendo uma geração má, quem o Senhor pode confiar? Quem será que consegue chegar ao ponto de Deus enxergar de forma diferente? Como ter intimidade com Deus, como ser amigo dele, o que Deus requer para ser amigo dele? Ele requer muito mais do que fé, retidão, do que mais afastar do mal. Ele também requer sinceridade. A Bíblia diz que Deus jamais despreza um coração quebrantado e um coração sincero. Então, realmente, já é uma comunhão que traz Deus diante dos homens. Quando Jesus ele falou em Mateus 18, 20, se 2 ou mais ou 3 estarem reunidos, eu estarei no meio deles, não quer dizer que ele vai se tornar amigo dos 3 que estão ali falando o nome dele. Ou também, não é quer dizer que ele vai ser amigo dos 2 que estão falando o nome dele. O nome dele estará ali porque o nome dele sai virtude. O nome de Jesus sai virtude. E é por isso que ele disse: eu estarei ali, onde tiver 2 ou mais. Porque o nome de Jesus tem poder. E se tem poder o nome dele, tem que sair virtude. E o único que tem poder para sair virtude é Jesus. Então é isso que ele quis dizer. Aonde estará o nome dele, ali haria a santidade. Mas nos dias de hoje, até o nome de Jesus que se corromperam. As pessoas falam o nome dele para ganhar dinheiro. As pessoas falam o nome dele para se enriquecer. E isso é uma imaturidade, tanto espiritual, física e psicológica, ao ponto de Deus estar muito triste com isso. Mas quem Deus hoje procura na terra? Ele procura pessoas que querem realmente negar a si mesmo. Ele diz que para chegar até ele, tem que largar marido, filho, filhas, né? Como diz em 1 Coríntios 1:9, né? Que fiel é Deus, que nos deu teu filho, que fomos chamados para ser seu amigo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele diz vários requisitos: aborrecer a sua própria vida, deixar a sua própria casa. Então são fatores que fazem diferença na vida de um homem de Deus. Deus ele pesa tudo. Ele é uma justiça muito reta. Deus é muito reto em sua justiça. Então ele pesa a sinceridade de cada um. Não adianta abrir um canal no YouTube, falar em línguas, falar bonito, ser um homem bonito, aparentável, conhecer Bíblia, se não ter sinceridade. Porque Deus conhece o coração do homem. Não adianta ter uma gravata se o coração está sujo. Não adianta ter uma igreja aberta se não tem domínio, não tem também condições de dominá-la. Então, não é fácil ser amigo de Deus. Não é fácil entrar nessa comunhão. Primeiro, tem que mostrar muito exercício. Desculpa, estou com o nariz aqui. Esses exercícios da fé faz com que o homem mude seu comportamento. A fé, ela traz ao homem mudança de comportamento. Então, pela fé, eu saí de casa, saí de São Paulo, vim com um carro, né, na época financiado, e vim com a roupa do corpo, sem morar em lugar nenhum. Eu não tinha onde morar. Não tinha onde congregar. Mas Deus falou comigo: sai, que eu vou abrir uma congregação através de ti, e tu serás pastor de ovelhas.
Então eu vim para Minas e hoje a igreja tem mais de 12 igrejas, tem onde morar e tem um carro para andar. Então vemos que eu não olhei para o dinheiro, não olhei para a matéria, eu não olhei para dizer, até hoje eu não olho. A Bíblia diz em Mateus 63, buscar primeiro o reino, a justiça e outras coisas serão acrescentadas. E ao ponto dele dizer que se minhas palavras estiverem em vós, e vós em minhas palavras, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Então automaticamente, essa dimensão. Lucas 9 também, Deus, Jesus manda os discípulos e diz para eles, não leva dinheiro, não leva alforjes, Deus há de sustentar. Se os passarinhos não trabalham e comem, Deus há de sustentar vocês também. Então a primeira dimensão, a amizade com Deus não pode ser por troca de favores. Primeiro você tem que fazer a obra de Deus por amor. Então se você tiver fé, retidão, fugir da aparência do mal e fizer a obra de Deus com amor, automaticamente esse amor vai unir vocês na fé. Porque a fé opera pelo amor, diz a palavra de Deus. Então os dois unidos vão andar diante de Deus. E Deus ele vai olhar para você e vai ver que realmente você não está interessado em nada. Você não quer ser famoso, você não quer nada, você quer almas. E é isso que ele quer, é isso que ele importa. Então automaticamente você vai começar a ter uma intimidade com Deus. Pela sinceridade, pelo amor de Deus, pela obra, por tudo que vocês fazem. Vocês têm que fazer não querendo se aparecer, não querendo dinheiro, não querendo glória humana. Vocês têm que fazer a sua parte de servo. E tenho certeza que vocês terão o grande salário, que quem semear na carne se fará corrupção, mas quem semear no Espírito, se fará a vida eterna. A primeira, quando vocês viram a passagem em Lucas 24, 32, você vê que Jesus ele vai na sua ascensão, ele morre, ele padece, e depois ele fica 40 dias com seus discípulos, e na terra apareceram para algumas pessoas, tanto na praia, como com o caminho de Emaús, e você vê esses dois homens conversando e dizem, olha, você percebeu que o nosso coração ardia quando falamos dele? Você percebe que a primeira comunhão com Deus é quando o seu coração arde. Mas qual que é esse arder? O que é isso? O que é esse arder? É um coração, como que ele arde dentro de nós, nessa comunhão? E a sinceridade é tão grande que você fecha seus olhos e a primeira coisa que você imagina é ele. Você tem ele como seu amigo, você coloca ele em primeiro lugar, porque agora você quer comunhão com ele. Quando você quer uma amizade com a pessoa, você insiste em querer conhecê-la, você insiste em querer chamar a atenção dela. E ali, o homem ou a mulher querendo chamar a atenção, você consegue ter o contato. Assim como a mulher também focou aquela multidão e tocou nele, e trouxe o contato do poder dele, ao ponto de ele falar, de mim saiu virtude, alguém me tocou. Então, automaticamente, vemos que aqueles homens ardiam o coração e Jesus estava ali no meio daqueles dois homens, conversando como amigos, e que coisa linda, né? Então vemos que algumas gratificações estão selando para uma amizade eterna com Deus. Essa amizade tem que ser uma amizade muito forte, ao ponto de você morrer e não viver mais para esse mundo, e viver somente para Deus. E viver somente para Deus. Igreja, vocês precisam entender que para viver para Deus não é tão fácil, tão simples assim. Viver para Deus é muito além do limite, é muito além das forças, é muito além do pensamento, porque viver para Deus é padecer com Ele. Viver para Deus é morrer por Ele. Viver para Deus é chorar com Ele. O choro de Deus não é por dinheiro. O choro de Deus não é por fazendas. O choro de Deus não é por um carro zero. O choro de Deus é por almas. E se você tem o mesmo sentimento de Deus, automaticamente você vai estar nele. Lembra que eu disse? Nisso conhecemos que são seus discípulos, se assim fizermos a sua vontade. Que estudo maravilhoso, gente. Que pena que vocês não estão entendendo, né? Por isso somente os espirituais entendem. Aleluia. Que pena que muitos não estão entendendo. Igreja, a primeira coisa, a humildade é tão grande para quem carrega essa amizade, que lá no Atos capítulo 4, versículo 13, diz que eles vendo que Pedro e João era simples demais, eles não tinham estudo,
mas pelo que eles comportavam, pelo jeito que eles viviam, o povo afirmava que eles estavam com Jesus. Eles tinham as características de Jesus. Eles pareciam com ele. A diferença é essa, meus irmãos, por favor. Se vocês não parecer com ele, vocês nunca tiveram com ele. A questão de parecer com Jesus, o que chamou Pedro e João a atenção do povo, é ver que eles estão parecendo, eles agiam igual a Jesus. Eles falavam igual a Jesus. Então, opa, esse povo, esses dois estiveram com Jesus. Então, automaticamente, eles eram amigos de Jesus. Porque eles pareciam com ele. Então, você compartilhou esse vídeo agora para alguém, da sua família? Esse é o interesse de Deus. Se vocês não compartilharam esse vídeo no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, corra lá agora, estou tudo tremendo como andar com Deus. É sinal que vocês são soberbos. E só que vocês querem ser amigos de Deus e não querem que as outras pessoas se aproximem dele. É outras situações difíceis que está acontecendo hoje. As pessoas só querem a vida para elas, só querem água fresca, pão gostoso para eles. E é por isso que Deus não habita em soberbos, em pessoas presunçosas que só querem para elas. Então, esse é sim um maior detalhe da situação. É você compartilhar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, preocupar com as almas, preocupar com o ensinamento do outro, a edificação do outro. E isso faz a diferença num homem e numa mulher de Deus. E começa tudo por aí. Por que começa por aí? É porque essas pessoas necessitam também do conhecimento divino. E isso é fundamental na vida de um homem de Deus. Quando Pedro e João, que diz lá em 4,13, que era informado para eles que eram homens comuns, mas pelas atitudes deles, eles estavam parecendo com Jesus, eu vejo também que em 1 João capítulo 1, versículo 3, está escrito: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Então, automaticamente, Pedro e João, eles anunciaram aquilo que eles estavam vendo. Pedro e João anunciou aquilo que eles viram. E isso fez a diferença na vida deles. A diferença, meus irmãos, não é ouvir Jesus, não é ouvir falar dele. A diferença não é congregar. A diferença é você praticar aquilo que você ouve, aquilo que você vê. E isso diz em 1 João, capítulo 1, versículo 13, que também tens comunhão convosco, que é a nossa comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que é comunhão? Comunhão é amizade. Comunhão é amizade. E como vamos ter amizade se não praticamos aquilo que nosso amigo nos compartilha? Como será que temos amizade se não obedecemos os seus mandamentos? Foi ele que disse: aquele que me diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. E a minha verdade, e aquele cara que está falando ali que ama é mentiroso, porque não há verdade nele. Então nem todos amam a Deus e nem todos têm amizade com Deus. Então, será que temos conduta? Irmãos, para pensar. Como um homem pecador como nós, podemos ter amizade com um Deus tão santo? Por isso que ele diz: quem diz estar com ele, tem que andar como ele andou. Por isso que a Bíblia diz que Deus não chamou nós para imundícia, mas sim para santificação. O detalhe de tudo é isso. É o homem se santificar. É o homem largar as suas próprias vontades, largar os seus próprios prazeres, pelo prazer de um Deus que você nunca tocou, mas que você sente, a partir de agora, por ter abandonado a sua vontade, vem a vontade de Deus sobre você. E automaticamente as suas obras começam a se destacar diante dos escribas e dos fariseus. Porque um dia você ouviu, você testificou daquilo que você aprendeu. E isso deu a você vida. É isso que Deus quer, que você seja um amigo dele. Mas ele tem medo. Deus sabe de tudo, conhece o coração de todos, mas o medo que eu falo, não é que Deus fica comendo unha, não é isso. É que não dá mais para confiar em homens.
Isso é difícil. Difícil é confiar em homens. Os homens pegam amizade com Deus, ganham dons e vendem os dons. Uns pregam por dinheiro, oram por cura por dinheiro, profetizam por dinheiro. Então Deus está vendo que os homens estão jogando os dons que Ele deu, uma amizade tão linda, a troco do dinheiro, se corrompendo por dinheiro. Ou seja, dá o teu dízimo que eu oro por você ser curado. Dá a tua oferta que eu oro para Deus profetizar na sua vida. As pessoas estão assim. Então Deus não está mais dando dom para homens. Parece que está cessado. O céu parece que está em pesquisa de homens primeiro. Antigamente o céu estava aberto. Todos recebiam dons. Hoje não é todos. E como chega essa proximidade? Por causa do pecado. Uma ruína terrível, estreita, tenebrosa. Que hoje Deus dá o dom e o povo ganha em cima dos dons de Deus. Como o Espírito Santo chora. Deus falava com Moisés em Êxodo 20:21. O povo permaneceu de pé de longe enquanto Moisés chegou a densas trevas onde Deus estava. Ele chegou em densas trevas aonde Deus estava. Moisés se deparou com Deus e falou com ele. Enoque, desde 5:22 de Gênesis, diz que andou com Deus. Depois gerou Matusalém. Igreja. Meu Deus do céu. Aleluia, glória a Deus. Essa proximidade, ela tem que acontecer. Desde os Salmos 16:8, ele está dizendo assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está à minha direita e não serei abalado. Perto está o Senhor de todos que têm o coração quebrantado. Ele salva os contritos de espírito. Olha só, perto está o Senhor de quem tem coração quebrantado. Igreja, acorda. Se o homem não quebrar o seu coração, foi ignorante, rude, não tem mansidão para as pessoas, não tem humildade de reconhecer erros, não se humilhar, ele nunca chega perto de Deus. Deus nunca vai estar perto dele. Porque se Jesus deixou a sua glória e foi quebrantado na terra, quanto mais vocês devem ser quebrantados. Porque, meus irmãos, Deus não é somente Deus de perto, Deus de longe, Ele é Deus de todos os momentos. Tanto de perto, tanto de longe. Isso faz a diferença no Deus de Israel, que é o Deus do vale, Deus dos montes também. Proximidade de Deus. Outro fator interessante, que é para ser próximo, amigo de Deus, oração sem cessar. Oração sem cessar. Em Salmo 73:28 diz assim a palavra de Deus: mas para mim bom é aproximar de Deus, pus o meu refúgio no Senhor e anunciarei as tuas obras. Em Hebreus 10:22 diz: chegamos com o verdadeiro coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Coração e mente. Outro detalhe para Deus ouvir sua oração. Boa consciência. Coração puro. É isso que Deus quer. Nada mais que isso. Se vocês não chegarem
uma consciência boa, coração quebrantado. Vocês vão lavar as mãos e purificar os seus corações, vocês não vão conseguir ser amigo de Deus. Tiago 4,8. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Ótimo, glória a Deus. Chego a Deus e Ele chega a mim. Perfeito, amizade perfeita. Não. Não, 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 não. Vírgula. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificar os vossos corações. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Essa permanência em Cristo não é tão fácil. Ele diz que Ele é sua videira, vós sois ramos. Quem está em mim, o Pai vai lá, o agricultor poda. Quem não está, Ele corta e lança fora. Mas se alguém permanecer em mim, esperar permanecer em vós, pedir tudo que quiser será feito, porque já é amizade. Jesus é amigo, mas Ele não é de todos. O Espírito Santo não pode habitar em todos. Ele não pode andar com todos. Deus não pode usar um Moisés dos dias de hoje. Porque se Deus hoje chamar um homem e mandar chegar até Faraó, é capaz desse Moisés deitar com as mulheres do Egito. Tá difícil. Arrumar um Moisés que entra no Egito. Ou então, tá difícil Deus chamar um jovem chamado José. Porque se a mulher de Potifar ficar sem roupa para ele, ele cai em adultério com ela. Desculpa, mas é uma verdade. Tá difícil alguém negar a carne. Por isso que não tem mais José chamado. Se a mulher de Potifar arrancar a roupa, ele já deita com ela. Como Deus vai levantar ele como governador? Não passa nem da primeira experiência, quanto mais da segunda. E não tem como Deus usar como Daniel. Não. Senão o rei falou, tá falado, e ele vai obedecer. Ele vai se corromper. Ele não vai viver somente de verduras, não. Não tem como Deus chamar Abraão hoje, não. E ser amigo dele. Porque ninguém está disposto a sacrificar seu filho. Não tem Deus como chamar Mateus Levi. Porque ninguém quer largar o seu emprego. E Mateus Levi era o cobrador de impostos, e largou a caneta, largou o papel e foi seguir ele. Não tem como Deus chamar Pedro, não. Porque ninguém quer largar o lazer de pescar, o lazer de um banho de piscina, por amor a almas. Não tem como chamar Paulo, não. Porque ninguém quer ser perseguido. Não tem como Deus chamar Josué nos dias de hoje, não. Porque nenhum jovem quer liderar nada. Não tem como Deus chamar Estevão, não. Porque ninguém quer dar sua cabeça pedrada. Não tem como Deus chamar Maria Madalena, não. Porque não vai até a crucificação e até a morte com ele. Deus está sem amigo. Você que ainda quer ser amigo de Deus? Você quer ser amigo de Deus?
Será que ainda você pode ser amigo de Deus? Se não parar de pensar em dinheiro, se não parar de mentir, não parar de fazer coisas que não agradam a Deus, vocês nunca vão ser amigo dele. Vocês nunca vão permanecer com ele. Porque, filhinhos, permanecer em ele, quando ele se manifestar, temos confiança. E não seremos envergonhados no dia da sua vinda. A quem irá? A quem há de ir por nós? A quem enviarei? Olha, eu vou falar algo sincero, eu posso? Eu posso falar algo sincero aqui? Posso. Pode mesmo? Eu nunca vi um ensino tão bem detalhado como esse. Eu quero ver esse ensino de novo. Eu quero aprender a cada minuto, a cada passo, eu não quero perder minha salvação. Esse ensino merece muitos comentários, likes, merece compartilhamento. As pessoas têm que entender isso. É porque ninguém mais prega isso. As pessoas pregam, você vai vencer, 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 mas você está afastado de Deus, você não é amigo de Deus. Acorde. Acorde. Essa permanência é de muita dificuldade. São vários fatores do homem que tem que ser negado. O seu coração, a tua mente, os teus olhos, o teu jeito de andar. Eu digo uma coisa para vocês, meus irmãos. Eu vou falar algo meu. Tô chorando aqui. Eu não tinha filhos. Eu fazia mais a obra de Deus. Eu trabalhei muito na obra. Eu tenho 12, 13 anos. Eu tive muita experiência por ser amigo de Deus. Eu fui verdadeiramente amigo dele. E vale muito a pena. Você sofre muito para chegar até ele. Porque para chegar até ele, as pessoas vão te caluniar. As pessoas vão falar mal de você. Mas quebra o teu coração. Para de ser ignorante. Não visa lucros. Eu vou dar um detalhe. Eu vou falar algo aqui. Se você não visa dinheiro, Deus te dá muito mais do que você pedir. Eu vou contar um testemunho para vocês logo, logo, do que aconteceu comigo. Não visam dinheiro, sofre com as almas, leva a carga um dos outros, chora com os que choram, dá de sustento àquele que não tem sustento. Cuida do órfão, da viúva, tragam cestas básicas, o dízimo, a oferta. E vocês vão cumprir uma grande amizade com Deus. Quero agradecer a Deus por esse momento, por ter nos ensinado como chegar perto dele. E eu queria agradecer por tudo. Tô vendo os cachorros ruivar assim, sabe? Aqui. Eu começo a entender que até eles estão adorando a Deus. E
quero dizer a vocês que Jesus Cristo está voltando. E vocês conseguem chegar lá. Se vocês se humilhar mais. Se vocês chorarem mais. Vocês conseguem chegar lá. Não é difícil chegar perto dele. Basta nascer de novo. Basta acreditar. Vocês conseguem. Não é difícil. Nós temos hoje o Espírito Santo que vem nos convencer. É muito forte a presença de Deus aqui, meus irmãos. Fala pra ele. Pode contar comigo. Eu quero ser seu amigo. Não importa o que vai acontecer. Mas eu quero ser seu amigo. As lutas vêm para aumentar esse processo, meus irmãos. A dificuldade ela vem para aumentar esse momento de proximidade com Deus. Todas as lutas, dificuldades aumentam mais e mais a amizade com o Espírito Santo. Necessidade de querer estar perto, necessidade de querer estar junto, necessidade de querer conhecer. São fatores que mudam a vida de um homem. Querer ser amigo de Deus. Que lindo, meus irmãos. Que coisa gloriosa. Só quem está ao vivo e quem vai ver esse vídeo está sentindo essa glória. Quantos anjos entrou na tua casa agora? Igreja, quanto anjo entrou na tua casa? Olha a paz que está na tua casa. Olha a paz que está na tua casa. Que paz maravilhosa, meus irmãos. Que paz gloriosa. Que paz maravilhosa. Que coisa gloriosa. Sinta a paz do Senhor. Sinta. É possível ser amigo dele. Esquece os problemas. Seja um amigo. Busca primeiro o reino. E as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento glorioso. Eu quero ser seu amigo. Eu quero andar contigo como Enoque andou. Aleluia. Deus é fiel e está no meio do seu povo. Deus está no meio do teu povo. Deus está no meio do teu povo. E Ele não será abalado, meus irmãos. Não será abalado. Não será abalado. Pois Jesus morreu por nós naquela cruz. Então vamos voltar a 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, porque fosse chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe. Que o Espírito do Senhor nos conforte, nos dá força
para chegar lá. Pois o tempo está esgotando. É tempo da grande colheita. E para isso, devemos estar preparados. Durma em paz, durma chorando. E eu sei que vocês não gostam quando eu desligo a live, né? A gente tá num espírito tão maravilhoso que a gente quer ficar a noite inteira conversando. Mas o meu espírito aqui é daí também. Eu sou um menino, sabe, meus irmãos? Eu sou menino na malícia, mas no entendimento eu sou muito valente com a Bíblia na mão. Eu sou muito valente, eu sou corajoso demais. Deus me deu muita coragem. Mas eu sou um menino. Choro, me alegro, brinco. Eu só quero somente fazer o que Ele me mandou. Porque é bom ter amizade com Deus. É muito bom. Eu sofro demais, sabe? Eu sofri muito e sofro até hoje. Não é fácil ficar um dia na minha pele, 1 hora dentro de mim. Vocês não iam aguentar. Isso eu te garanto. Não iam aguentar. Chegar até aqui com muito sofrimento, mas com amizade com Cristo. A amizade foi guardada. Perdi muitas coisas. Perdi muitas coisas. Fui aborrecido. Fui humilhado perante os homens. E até hoje eu sou humilhado diante dos homens. Mas eu não perdi a minha amizade com Deus. Porque eu louvo a Deus que se eu não tivesse continuado, insistido, vocês não teriam recebido essa palavra hoje. Isso que importa. E para mim, o que vale é trazer isso. É trazer essa graça. E dando a vocês mais uma lição de amor e humildade. Muitas pessoas podem falar que eu sou soberbo. Pode falar o que forem. Eu sei quem sou eu. Eu sei quem é eu sei quem é minha família. E essa amizade eu não quero perder. Porque se um dia eu me soberbecer, era para mim estar soberbo, meus irmãos. Eu sou conhecido no Brasil e no mundo inteiro. Era para mim estar soberbo. Era para mim estar preocupado com dinheiro, com riqueza. Não. Tudo que eu penso e preciso, eu oro a Deus e Deus dá uma solução. Necessidade da terra. Era para mim estar rico, milionário. Recebi muitas oferecimentos de dons de dinheiro. Mas eu não queria perder a amizade com Cristo, que é muito mais valia. Esse mundo tudo passa, tudo vai acabar. E que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? O que adianta? Amanhã, meus irmãos, amanhã poderemos perder aquilo que é mais precioso, que é a salvação da sua alma. O que adianta um carro bonito? O que adianta uma casa linda? O que adianta filhos bonitos, estudados? E viver uma eternidade no lago de fogo? Todos aqueles que não tiverem amizade com Deus, Ele vai dizer: eu não vos conheço. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus seguidores. Eu quero dizer para vocês que os anjos existem. O Espírito Santo também existe. E Jesus também existe. Ele está vivo. Vivo, vivo, vivo. Ele fala, ele anda. Ele é o gente.
existe. Ele é real. Ele manda anjo para nos proteger. Ele é muito vivo. Ele é muito fiel também. Ele paga tudo. Tudo que você faz ele trabalhando para ele, por amor, ele te paga. Ele te dá tudo que vocês querem. Faz por amor, meus irmãos. Se um dia precisar de um carro, ele vai te dar. Se precisar um dia de um relógio, ele vai mandar alguém te pagar um relógio. É tremendo, tremendo. O que Jesus falou em Lucas 9 é real, isso acontece. Mas não visa nada nessa terra. Visa a justiça, a comunhão, o arrependimento e a santificação. Para que vocês possam entrar nesse dia, no grande dia do Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Não faça por amor ao dinheiro. Não faça por amor à riqueza. Nada. Faça por amor a Deus a obra. Faz a obra por amor a Deus, que Ele vai te dar o melhor. Ele vai te dar um lugar para você descansar. Ele faz melhor do que Ele fez com Jesus. Jesus não tinha nenhum lugar para repousar a cabeça. E Ele te dá ainda lugar para te repousar. Eu ainda não tenho uma casa. Mas o que eu pedi a Deus esses dias, eu vou contar um testemunho para vocês. E vocês vão ver como que Deus é maravilhoso. Vocês vão ver como que Deus é bom na vida daqueles que fazem a obra por amor. Hoje eu tenho mais de 12 pastores. E se você perguntar para cada um deles, pastores, vocês deram quanto para o pastor Júlio? Vocês dão quanto por ele por mês? Eles vão olhar para vocês e falar assim: o pastor Júlio nunca pediu dinheiro. Temos 12 igrejas, santidade e arrependimento. Nunca pedi dinheiro deles. E não foi para isso que abrimos igreja. É para eles cuidar das almas. E é isso que importa. Que as almas venham ser salvas. Foi isso que Jesus me ensinou. Foi isso que Jesus me ensinou. A não olhar para nada. Nem o que é de vestir, nem o que é de comer. Nada. E Ele vai me sustentar. E tudo que eu quiser vai ser feito. Tudo que eu falar, Senhor, eu quero. Se minhas palavras tiverem voz, e voz em minhas palavras, pedirei tudo que quiser, vai ser feito. Senhor, eu quero um avião. Eu preciso de um avião. Deus vai te dar um avião. Senhor, eu preciso que o Senhor use alguém para falar comigo. Quando Ele vê que ninguém, daqui a pouco, a banana, a verdura que está na sua mesa começa a falar com você. É coisa sobrenatural. Você parece que uma laranja começa a falar com você. A melancia que está ali começa a falar com você. Se a melancia não falar, alguma coisa Deus age para falar com você. É muito real, tem poder para tudo. Amém? Acreditem e sejam um amigo de Deus. Bom, eu quero agradecer a Deus por todos vocês. Porque se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia ela passou. Lembre-se, que Deus abençoe. Estudo maravilhoso, estudo poderoso demais. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, porque do sofrimento me der um momento. Que Deus abençoe. Um grande abraço, fiquem na paz e comentem nesse vídeo, vê o que vocês acharam no comentário, comentem lá. E quando tiverem tristes, lembra que para chegar até a presença de Deus, vocês têm um coração quebrantado, um espírito reto. Que Deus abençoe, amo vocês e o nosso Redentor vive. E por fim, Ele se levantará. E eu tenho certeza que no dia que o Senhor se levantar, eu tenho certeza que quando Deus levanta, todos irão cair. Existe um rio azul. Existe um rio azul. E as suas ruas são de ouro e cristal. Quem é amigo de Deus, automaticamente vai morar junto com o seu amigo para toda a eternidade. Igreja, amo vocês. E lembrando que assim que der, vou estar explicando sobre a ceia mundial. Amém?
vocês possam dormir em paz e que vocês possam refletir em ter amizade com o Senhor, em ter amizade com o Espírito Santo e nunca desfaleça os seus corações. Possam passar por lutas, tribulações, mas não deixe o Senhor por nada. Não vale a pena. Não vale a pena a gente olhar para trás. Não vale a pena a gente fazer a vontade dessa carne. Matem todas as ações malignas dessa carne. E tenta chorar. Dobra agora o joelho no teu quarto e vai lá chorar um pouquinho e falar: eu quero ser seu amigo. Eu quero ser seu amigo. E eu tenho certeza que os maiores e excelentes dons Deus vai te usar na terra. Vão te usar demais nessa terra. Amo vocês e com muita certeza estaremos brevemente nesse mundo maravilhoso chamado céu. No céu, o mundo invisível ao mundo terreno. Temos que ser fortes. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Chegai-vos a mim. Chegai-vos a Deus. E Deus chegará a vós. Limpai as vossas mãos e purificai os vossos corações. Vós de duplo ânimo. Pai do Senhor, seja amigo de Deus. Que Deus quer amigos na terra. Haverá mais noite ali, não haverá tristeza e dor. Verei os olhos de Jesus e farei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá. Pai do Senhor, igreja!